Romanos capítulo 10. Os primeiros 4 versículos. Diz assim o texto: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porém, novamente, Romanos 10, versículo 1 até o 4. Irmãos, a boa vontade de Deus, do meu coração, e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Esses quem são eles que ele está falando aqui? São os judeus. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor que é excelso de grandiosa misericórdia, grande amor e benignidade, longânimo, Senhor, em se irar contra nós. Derrama-se sobre nós a tua misericórdia e as tuas bênçãos nesta manhã, para que possamos, Senhor, falar a tua palavra conforme deve ser. É isso que eu te peço, Senhor, no nome precioso de Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo está falando aqui dos fundamentos da vida cristã. Ele começa o texto dizendo que tem uma grande boa vontade no seu coração de orar para que eles sejam salvos, ou seja, para os judeus. Paulo também diz que dá testemunho de que eles têm zelo por Deus, porque Paulo era um fariseu, foi fariseu, e exerceu o farisaísmo até as últimas consequências. E ele sabia que havia um zelo. A gente não pode negar isso, essa preocupação de tentar agradar e fazer a vontade de Deus. Mas ele diz: olha, eles faziam isso, mas não tinham entendimento. Eles desconhecem, na verdade, a justiça de Deus e buscam estabelecer sua própria, porque muitas vezes estabeleciam fundamentos. E eu lembro agora de um fato que aconteceu quando eu tinha 15 dias de convertido. Eu converti na igreja Assembleia de Deus. E nós tínhamos um momento em que o pessoal, todo mundo faz 16, 17 anos. Aí fomos jogar bola. Jogar futebol, toda adolescente pode fazer, né? Nós estávamos jogando e de repente apareceu lá uns irmãos, todo mundo correu, porque todo mundo ia ser disciplinado, porque estava jogando futebol. Eu era novo convertido, eu não entendia aquilo, né? E eu passei a semana procurando a Bíblia e perguntando aos crentes que eu conhecia o que é que tinha na palavra de Deus que era proibido jogar futebol. E aquilo era pecado. Porque eu tinha chegado à noite no culto e estava todo mundo lá de fora, né? Ninguém ia tocar porque estava todo mundo disciplinado. E esse, para mim, é um exemplo mais ou menos daquilo que Paulo está falando aqui. Quando foi? Na outra semana eu fui na escola dominical e fui perguntar ao professor. E todos os meus colegas disseram: não faz essa pergunta aqui não, você não pode fazer essa pergunta aqui. Eu, por que não pode? Eu perguntei assim: onde é que tem na Bíblia que a gente não pode jogar futebol? O jovem não pode jogar futebol, é pecado. E o irmão, na sua humildade, simplicidade, me deu a seguinte resposta. Disse: então, deixa eu perguntar o que é o local para se ter essa vida. Ele disse: olha, existe um irmão que você não vai entender agora, vai entender mais na frente. A doutrina de Deus é a doutrina dos homens.
Paulo está falando. Eles estão buscando estabelecer a justiça pela sua própria vontade, pelo seu próprio coração. E ainda hoje é assim. Muitos e muitos lugares as pessoas buscam estabelecer a justiça aos seus próprios olhos. O zelo? Sim. E o que significa o zelo? Cuidar de algo de alguém e ter consideração por alguma coisa ou por alguém. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, existia esse zelo, esse cuidado, né? Esse interesse, essa diligência, essa afeição, né, no coração de cada um, buscando agradar a Deus. E esse zelo, ele pode chegar até as raias do ciúme, por exemplo. O ciúme no sentido de cuidado, né? Não permitir que seja profanado o nome de Deus, ou algo que esteja associado a ciúme. E em função disso, muitas coisas já foram cometidas em nome de Deus, muitas atrocidades. Muitas e muitas pessoas hoje não querem ouvir o Evangelho, não querem crer nesse Evangelho, porque ele se remonta aos capítulos da história. Busca na história tentar justificar a sua não fé, porque muitos atos foram estabelecidos segundo a vontade da própria justiça do homem, não da vontade de Deus. O zelo, meus irmãos, é também uma característica de Deus, porque ele diz assim que ele tem cuidado do seu povo do mesmo jeito que nós temos cuidado, né, com os nossos olhos. E a tradução chega a dizer que com a menina dos nossos olhos, né? Com aquela parte que me traz a visão. Qualquer coisa que bate nos olhos, nós vamos tentar proteger, né? Qualquer coisa que vier nos nossos olhos. E Paulo diz também que havia não havia entendimento, né? E o entendimento é a faculdade, meus irmãos, de avaliar os seres, avaliar as coisas, avaliar os objetos, avaliar o que nos rodeia, avaliar o ambiente. Cada um de nós estamos aqui, usando o nosso entendimento, avaliar o ambiente. Se algo de perigo acontecer aqui, ou que haja iminência de perigo, a gente vai tentar se proteger. Então, essa faculdade humana, ela é exercida baseada no intelecto. É isso que Paulo quer chamar a atenção. É preciso pensar também a respeito de Deus. Eu preciso crer em Deus, mas eu tenho que pensar naquilo que creio. E esse crer, esse pensar, esse entendimento, ele vem mostrar que é preciso o quê? Que estejamos atentos ao que Deus tem demonstrado e mostrado para nós. Irmão Juvenal pode ter muitas bênçãos, e deve ter muitas bênçãos para contar da sua vida cristã. E ele só pode contar essas bênçãos que ele teve na sua vida porque ele esteve atento a ver e compreender as bênçãos de Deus acontecendo. Irmão de Jó, tantas conversas que nós já tivemos, né, irmão de Jó, e o irmão de Jó demonstra que está atento, contando as bênçãos que Deus já promoveu na vida dele, a irmã Teresa, a irmã Solange, a irmã Clarice. Então, quando se há entendimento, é possível usar os sentidos para tanto observar o fato, como ouvir o que está acontecendo e entender e compreender o que está acontecendo. E quando essa informação chega ao nosso coração, meus irmãos, ele se transforma naquilo que a gente busca fazer. Crer em Deus. Hoje à noite nós vamos ter um culto, né, pastor? Nós vamos ter um culto hoje de Natal. O nosso culto de Natal é hoje, não na véspera de Natal. Por quê? Porque a gente acredita que Cristo veio, e exatamente como Lucas relatou. Eu gosto muito de Lucas, porque Lucas não era judeu, era grego. Lucas, ele foi pesquisar e procurar saber os fatos que ele ouvia e que ele ouviu muitas vezes até de Paulo e de outros apóstolos. Ele foi atrás. Ele até diz, depois de apurada, ou seja, depois de pesquisar muito, de buscar entender muito, ele descobriu que realmente esse ser
Deus se personificou em forma humana e nós chamamos ele de Jesus, até porque Emmanuel significa Deus conosco. E o próprio anjo Gabriel disse assim: olha, ele vai ser chamado de Jesus, significa Deus conosco. Então é preciso estar no coração, meu irmão, um desejo bom, um coração em que possa experimentar esse pleno entendimento e conhecimento de quem é Deus, e conhecimento da justiça de Deus. Esse conhecimento ele vai ser adquirido pela leitura da palavra e pelos feitos que o próprio Jesus fez, está relatado nos evangelhos. Essa justiça vem ao nosso encontro com o objetivo de fazer com que, primeiro, nós possamos crer, e segundo, nós possamos agir conforme aquilo que Cristo quer que nós façamos. A oração de Paulo, ele diz aqui: olha, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é que eles sejam salvos. Paulo, em momento algum, que está criticando os próprios compatriotas. E muitas vezes a gente erra. A gente critica aqueles que não querem ouvir o Evangelho. Às vezes a gente pode até não externar, mas no nosso coração existe esse sentimento de crítica. Esquecendo que a graça de Deus é um favor merecido, que também fomos atingidos por esse favor merecido, e nós compreendemos. Mas o próprio Jesus diz: olha, irmão, você está com isso. Se você vai em algum lugar e as pessoas não quiserem ouvir, não tem problema. Vai embora. Deixe para trás e vai embora, siga em frente. Vai chegar um momento que algumas pessoas vão ouvir o Evangelho e vão crer nesse Evangelho. Então essa salvação, meu irmão, está focada na súplica. A salvação é alcançada por meio da nossa evangelização. Nós temos que falar da Cristo. Não devemos ter medo de falar da Cristo. Paulo chama a atenção de que dá um testemunho aos seus compatriotas da sua própria experiência. Porque ele diz aqui: porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não é por entendimento. E quando Paulo diz que dou testemunho de que eles têm zelo, ou seja, olha, eu olho para eles, eu sei que eles têm fé, eles creem, eles até tentam agradar a Deus e seguir a Deus, mas eles ainda não entenderam o que Deus fez nessa época em que nós estamos. Enviando Jesus, tudo muda. Não preciso mais seguir a lei, porque o próprio diz: o fim da lei é Cristo. E o fim da lei é Cristo porque o cumprimento da lei está em Cristo. E Jesus diz: olha, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Eu não vim apresentar algo novo, eu vim, na verdade, cumprir o que os profetas haviam avisado e falado. Só que tem um problema, meus irmãos, no coração desses judeus, desses compatriotas de Paulo, e muitas vezes amigos e irmãos nossos, familiares nossos, parentes nossos. Eles não percebem que há uma nova aliança em Cristo. Não percebem. Quantas vezes você não vê pessoas subindo ladeiras de joelhos, tentando agradar a Deus, quando não precisa mais disso? Quantas vezes você não vê pessoas carregando tijolos na cabeça, fazendo caminhadas longas, tentando agradar a Deus e que não precisa mais disso? Ele pode até satisfazer o coração daquele que está fazendo isso, essa peregrinação. Mas diante de Deus não há efeito, porque já foi tudo cumprido. Cristo já consumou tudo, não preciso fazer mais esforço. O meu esforço, a única coisa que eu tenho que fazer de esforço é acreditar que Cristo é o Salvador. É ter fé. É entender que a justiça se cumpre nele, tudo se cumpre nele. Ou seja, tanto naquele momento quanto hoje, meus irmãos, muitas vezes as pessoas não
precisa se machucar, como a gente vê muitas vezes na TV, pessoas que se escagelam, não é preciso mais. Então Paulo está chamando a atenção que ter exemplo por Deus não é fazer isso. Exemplo por Deus é crer em Cristo, é estabelecer a vontade de Cristo sobre a sua própria vontade. E é aquilo que eu sempre digo: quanto mais você se aproxima de Cristo, menos você parece consigo mesmo, mais você se parece com Ele, porque você começa a ver um padrão e que você começa a querer imitar. Existe até um termo que é utilizado na ciência que chama-se mimetizar. Mimetizar é se conformar. O exemplo prático para a gente que é mimetizar é o exemplo do camaleão. Bom, todo mundo aqui já viu um camaleão, né? Ele está na natureza da mundial. Quando ele sai de uma árvore que está toda vermelha e vai para outra, não muda de cor. Ele se conforma àquele ambiente onde ele está para se proteger. Para se proteger. Tem os outros animais da natureza que fazem isso. Por exemplo, o polvo dentro do mar faz isso. Ele vai para um lugar e muda a cor dele, a coloração dele, se adequa àquele ambiente que ele está. E ele se some na nossa vista, simplesmente. E o que Paulo quer chamar a atenção é que nós temos que fazer essa mesma coisa. Nós temos que, conhecendo a justiça de Deus, estabelecer a sua justiça e não a nossa. E como fazendo isso? Cada vez mais se aproximando de Cristo. Quanto mais nos aproximamos, irmão Juvenal, cada vez mais parecemos com Ele. Isso não quer dizer que você vai ser alguém que as pessoas vão... você não vai ter vontade própria mais. Não é isso. Você não vai ter estabelecer suas vontades sobre as outras pessoas. Não é isso. O que ele quer dizer é que as suas práticas serão as práticas de Cristo. A sua vivência será a vivência de Cristo. Por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, ou seja, mimetizem a mim como eu mimetizei a Cristo. E se eu estivesse escrevendo a carta que Paulo escreveu, eu não diria isso, pastor. Eu diria: mimetizem a Cristo e não a mim. Então esse zelo, meu irmão, ele por si só não vai ser capaz de fazer você ser aceito por Deus. O zelo religioso não vai nos salvar. O zelo religioso não é suficiente e nem é um alicerce para a compreensão da palavra de Deus. Tem pessoas que levam o zelo religioso ao extremo. Por isso que nós temos tantas denominações. Cada um pensando em Deus da sua forma. Por isso que nós encontramos pessoas que dizem que entregar sua vida a Cristo, mas que não falam com outra porque não faz parte da sua igreja. Pessoas que, porque a pessoa não faz mais parte da sua igreja, deixam de falar com ela. Isso é zelo religioso. E o zelo religioso não salva ninguém. Então, é preciso entender que não há mais necessidade de sacrifícios, de promessas, de votos, de peregrinações, de unção com óleo, de correntes de fé, de campanhas de purificação, de subir escadarias de joelho, de fazer procissões, de fazer fogueira santa, de jejum da libertação. Nada disso é necessário mais, porque não há necessidade de sacrifícios físicos, financeiros, votos, unções especiais, orações de poder, que é a última coisa que eu escuto. Olha, faça uma oração poderosa. Meu irmão, toda oração é poderosa. Então, quando se faz uma oração, em si já é o poder. Quando você diz que faça uma oração poderosa, ou você está diminuindo o valor da oração. Oração forte, você está diminuindo o valor da oração. Quando você muitas vezes fala: eu amo de paixão tal coisa, você está diminuindo o valor do amor. Então é preciso entender que nada disso vai trazer salvação. A salvação está em Cristo. E é por isso que a gente comemora o Natal. E tem que comemorar. Muitos outros criticam até, né?
pessoas se preocupam em comida, bebida, festa, Papai Noel, foto com Papai Noel, festa, comprar presente, troca de presentes. Isso é tudo muito bom, muito gostoso, mas o foco não é esse. O foco da nossa vida nesse período é tentar entender e pensar o que foi que Cristo fez por mim. Embora não tenha sido no dia de Natal que ele tenha nascido, pelo menos a tradição mostra que entre outubro, setembro e outubro, é mais ou menos aí que Jesus pode ter nascido, por conta do época do inverno, o começo do inverno. Aliás, do inverno, do outono, finalzinho do outono, para inverno. Mas as pessoas precisam entender que não há mais necessidade de fazer obra humana alguma, porque Jesus fez tudo, cumpriu tudo. Então, meus irmãos, eu quero levar os irmãos a refletirem e pensarem nisso. O que é importante nós guardarmos? O objetivo da lei foi pregar a Cristo, foi falar dele. A lei e os profetas falavam de Cristo. O objeto de fala dos profetas e da lei também era Cristo. Ou seja, a lei existia por conta do próprio Cristo e ela falava direcionada para o próprio Cristo. Ou seja, ele é o alvo da lei e ele é o centro do cumprimento da lei. Então, meus irmãos, não precisa botar o copo d'água em cima da TV. Não precisa da vela ungida, da rosa ungida, da toalha ungida, do sabão ungido. Não precisa fazer as aberrações e bizarrices que a gente vê pela internet. Eu já vi a unção de beijar a pé de apóstolo, mas você tem que depositar R$100 para beijar o pé dele e receber a unção. Não precisa mais disso. Você não precisa mais da unção do custo. Abra a boca e o pastor vai cuspir na sua boca para você receber a unção. Não precisa mais. Não precisa mais da unção do sabão. Esse sabão ungido, você vai tomar banho e vai limpar as cargas negativas que você tem nessa vida. Não precisa mais disso. Não precisa se acender a vela para que ilumine os seus caminhos e os caminhos de quem já morreu. Não precisa mais disso, porque Cristo já fez tudo o que você fez. Você não precisa tomar banho de sal grosso. Você não precisa jogar sal grosso pela sua casa. Você não precisa tomar banho de plantas ou de banho de arruda, ou botar um galho de arruda na orelha, ou tomar um banho de arruda. Você não precisa abrir sua Bíblia no Salmo 91, botar ela perto dentro, em cima da sua mesa, na sua casa, porque isso vai trazer proteção, porque não precisa mais disso, porque a proteção é Cristo. O que você tem que fazer é orar a Cristo pedindo proteção. Ou seja, Jesus é a justificativa e justifica a todo aquele que crê. É a justificativa daquele que crê para não precisar de mais nada. Cristo é suficiente. E Cristo ao mesmo tempo justifica aquele que entende que ele é suficiente para que ele não precise fazer mais nada para alcançar a Deus. Paulo chama a atenção aqui, meus irmãos, é importante nós guardarmos isso. Que Paulo dava testemunho da sua própria experiência, porque ele deu os testemunhos de que eles têm zelo por Deus. Ou seja, Paulo vivia entre eles. E nós não podemos viver longe das pessoas. Temos que viver junto delas. Junto dos ateus, dos agnósticos, dos que não têm fé, dos que não creem, dos que creem, dos que muitas vezes são sarcásticos quando falam do Evangelho. Muitas vezes daqueles que zombam muitas vezes da nossa fé. Nós temos que viver entre eles. Porque com o tempo eles vão ver que nós temos uma prática diferente. Porque se Cristo está em nós, nós vamos ter uma prática diferente. Então, meus irmãos, tudo isso se resume em quê? Naquilo que Paulo diz, olha, vai passar tudo, mas vai sobrar só o amor.
Se a nossa prática, o amor está presente, nós fazemos algo que para nós não é sacrifício. Quando a mãe faz um alimento para o seu filho, ela coloca amor naquilo. Então aquilo para ela não é um sacrifício. Aquilo gera prazer. Aquilo gera alegria. Aquilo gera satisfação. Então esse é o fundamento, meus irmãos. A cruz de Cristo e o amor a Deus é a justiça que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. O amor a Deus e a cruz de Cristo nos mostra o seguinte, que o próprio Deus se deu em nosso lugar. É por isso que nós estaremos hoje à noite aqui, alguns cantando, né, pastor? Outros tocando. Teremos pelo menos 4 grupos de pessoas aqui participando e tentando transmitir através da música aquilo que está no nosso coração, que é o sentimento de gratidão, sentimento de alegria, sentimento de agradecer, sentimento de estar presente, de sentir-se presente naquela grande ceia que Cristo vai fazer um dia onde todos nós estaremos juntos. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que é necessário receber a Cristo como Salvador. E hoje é uma oportunidade de você convidar alguém, né, que seja seu amigo, vizinho, colega, conhecido, trazer ele para cá. A gente vai estar mantendo as distâncias, como a gente está vendo que as cadeiras estão aqui, né? E vai ter um ambiente seguro para todo mundo. E eu espero que a gente possa passar mais um Natal juntos, comemorando a vinda de Cristo. Porque é o que a gente vai comemorar agora, né? Essa vinda de Cristo. O que seria da humanidade se Cristo não tivesse vindo? Em reunião. O que seria de nós? Onde estaríamos? Em que situação nós estaríamos? Mas o importante é que ele veio, cumpriu a missão e cumpriu até o fim. E como o próprio Lucas disse aqui no texto, eu vou reler novamente. Lucas disse o seguinte: na verdade, ele relatou o que o evangelho falou. Concederás e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono da vida. Ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Amém? Minha mãe está aqui assistindo, mandando um bom dia para todos. Irmão Pedro também está assistindo, mandando um bom dia para todos. Robert Valdo é um rapaz da igreja pentecostal daqui do Cabo, um abraço para ele. Minha mãe está mandando um aceno para todos e um bom dia a todos. E eu vou encerrar e mais tarde eu vou ligar para a senhora para a gente acertar os detalhes de hoje à noite, né? Porque o culto hoje à noite vai ser todo transmitido pela internet, do começo até o fim. Até mais.